Olá, o TCE na TV está no ar. Programa que é transmitido pelas TVs Aperipê, Alese, Câmara de Aracaju, além da rádio web da Corte de Contas Sergipana. Confira os destaques desta edição. Investimento em capacitação. Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento inicia fase de preparativos para mais uma edição do projeto TCE itinerante que vai ser realizado na cidade de Capela. Outubro Rosa. No mês dedicado às ações de prevenção e combate ao câncer de mama, Tribunal de Contas de Sergipe convida médico oncologista para proferir palestra sobre a doença e seus fatores. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo de hoje é com o mastologista Maurício Rezende. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. Quando o assunto é capacitação, o Tribunal de Contas de Sergipe não mede esforços para promover eventos pedagógicos para orientar servidores e jurisdicionados sobre a importância da fiscalização e controle do dinheiro público. E uma das ferramentas mais eficazes é o projeto TCE itinerante, que neste mês de outubro vai ser realizado no município de Capela. A Escola de Contas do TCE, Conselheiro José Amado Nascimento, já está em fase de preparativos. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Além do município de Capela, a próxima edição do projeto de capacitação do TCE terá como público-alvo servidores e gestores dos municípios de Carmópolis, Divina Pastora, General Mainardi, Japaratuba, Muribeca, Pirambu, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima e Siriri. Nós estamos na fase de inscrições, né? Nós já enviamos ofício a todos os gestores municipais e também às câmaras e já foram abertas inscrições e estamos aguardando ser inscritos. Os palestrantes já foram todos, são os mesmos, já da universidade, da Caixa, do Conselho de Contabilidade e das oficinas que são os técnicos da casa. Todos já foram contactados e estamos aguardando que tenha também um público como os demais tiveram, que foi acima de 100 inscritos. Só este ano, mais de 500 servidores foram contemplados com o TCE itinerante, que já esteve em 5 municípios sergipanos. Muitas cidades têm o TCE como um vilão, como aquele que cobra dos municípios. E percebe-se que está sendo o contrário. Ele está fazendo a interação com os municípios e esclarecendo muitas dúvidas que os servidores tinham. Além de palestras com foco no planejamento e na gestão municipal, este ano o projeto passou a contar com minicursos na programação. Para os gestores que já recepcionaram a Caravana do Conhecimento, o formato do TCE itinerante aproxima a Corte de Contas da sociedade. A oportunidade de discutir com os conselheiros, com os técnicos do Tribunal de Contas, aquilo que a gente tem a dúvida em nossa administração. É muito importante e a gente fica feliz. O Tribunal de Contas sai da sua sede, localizada em Aracaju, para poder prestar os seus serviços, sai do Tribunal de Contas com parte da sua equipe, para poder mostrar a nós, gestores, aos servidores, algumas orientações, né, a respeito da gestão. Cada vez mais, o empenho da Corte de Contas tem despertado o interesse de gestores para uma gestão correta e mais eficiente. O sucesso do projeto ficou evidente na última avaliação da transparência nos municípios sergipanos. É o Tribunal de Contas procurando também participar de forma ativa nas gestões públicas, contribuindo, o tribunal não é somente um órgão para punir, mas também para contribuir para aperfeiçoamento cada vez maior, né, das instituições públicas, no caso aqui dos municípios sergipanos. A edição do TCE itinerante em Capela será realizada no próximo dia 30 na Câmara de Vereadores do município e as inscrições já estão abertas. Para garantir a vaga, acesse o endereço eletrônico www.tce.se.gov.br/Ecojan. A seguir, a gente destaca o balanço dos processos que estiveram esta semana na pauta de julgamentos
E ainda, no mês de Outubro Rosa, Corte de Contas Sergipana anuncia palestra com médico oncologista sobre o câncer e seus fatores. Os detalhes daqui a pouco. TCE na TV, volta já! Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Já estamos de volta e agora a gente destaca a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado sobre a prevenção do câncer de mama. Na próxima terça-feira, um médico oncologista vai proferir palestra sobre o tema para os servidores da casa. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. No dia 27 de outubro, o Tribunal de Contas do Estado vai promover o simpósio Drogas, Políticas Públicas e Direitos dos Dependentes Químicos. O evento contará com palestras e mesas de debate e terá a presença do prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Na oportunidade, o prefeito da capital paulistana doará a Sergipe obras raras do estado que estão na Biblioteca Mário de Andrade. Mais informações estão disponíveis no site do Tribunal de Contas. Na próxima terça-feira, dia 24, o Tribunal de Contas do Estado vai receber o médico oncologista Dr. Antônio Carlos Freitas. O especialista vai proferir uma palestra para os colaboradores intitulada Câncer e seus fatores. O evento, em referência ao Outubro Rosa, mês de conscientização do combate à doença, foi idealizado pela presidente em exercício do TCE, a conselheira Suzana Azevedo. E chegou a hora de ficar bem informado sobre os processos que estiveram esta semana na pauta de julgamentos durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Na sessão da primeira Câmara realizada esta semana, foram julgados 14 processos. Na pauta, recurso de reconsideração, auto de infração, aposentadorias e transferência para a reserva remunerada. Na sessão da segunda Câmara, foram julgados 25 processos. Dentre relatórios de inspeção, autos de infração, recursos de reconsideração, aposentadorias e transferência para a reserva remunerada. E no Pleno, o colegiado julgou 5 processos. Contas anuais, rescisória e reclamação trabalhista foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro entrevista desta semana, o bate-papo é com o médico mastologista Maurício Rezende. Não saia daí, o TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. No dia 27 de outubro, o Tribunal de Contas do Estado vai receber o simpósio Drogas, Políticas Públicas e Direitos dos Dependentes Químicos. O evento contará com palestras e mesa de debate e terá a presença do prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Na oportunidade, o prefeito paulistano doará a Sergipe obras raras do nosso estado que estão na Biblioteca Mário de Andrade. Mais informações no site do Tribunal de Contas. E hoje, no quadro entrevista, o convidado é o médico mastologista Maurício Rezende. E na pauta, o combate à prevenção dos cânceres de mama e colo de útero. Veja!
conosco aqui no programa o Dr. Maurício Rezende, mastologista, e a gente discutia recentemente o Outubro Rosa, né? Mas este ano especialmente é um ano em que se está discutindo o acesso das mulheres ao tratamento. Nós temos um problema sério que é o câncer, um fantasma, né, que ainda assusta e mata, né? Mulheres, câncer de colo de útero, câncer de mama. Dr. Maurício, obrigado por sua vinda ao nosso programa. Vamos já entrar nessa questão, desse assunto que é polêmico. Os médicos estão reclamando do acesso. Em que pé está a situação? Sim, Messias. Hoje é o mote da Sociedade Brasileira de Mastologia na campanha do Outubro Rosa. É exatamente a tentativa, é o alerta ao acesso da paciente tanto ao tratamento quanto ao próprio diagnóstico. Então, hoje, nós vivemos uma situação pior do que vivíamos outrora. A Sociedade Brasileira de Mastologia, assim como as demais entidades que tratam do diagnóstico e do tratamento do câncer de mama no mundo, entendem que o câncer de mama é uma doença que aumenta a sua incidência a partir dos 40 anos, tornando-se essa incidência sempre em ascensão. A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza o acesso ao diagnóstico do câncer de mama a partir dos 40 anos, que é quando a gente ascende nessa curva. O Ministério da Saúde sempre entendeu dessa forma, mas a partir de um decreto de 2015, esse acesso ele foi dificultado para essas pacientes. E o que a Sociedade Brasileira de Mastologia e todas as sociedades mundiais preconizam é o acesso à mamografia, que é o exame de diagnóstico do câncer de mama, ser realizado anualmente a partir dos 40 anos. Hoje, a normativa do Ministério da Saúde é para que essa paciente só tenha acesso à mamografia a partir dos 40 anos, a partir dos 50 anos, desculpa. Então, ela vai ficar descoberta dos 40 aos 50 anos e a partir de 50 anos que seja realizado esse exame a cada 2 anos. Isso é muito ruim, Messias, porque, na verdade, o câncer de mama, como qualquer câncer de mama, o ideal é que detectemos ele precocemente, é que tenhamos uma condição boa de diagnóstico para aí sim propormos um bom tratamento para essa paciente. Ao fecharmos a porta deste acesso para estes pacientes de 40 a 50 anos, Messias, estamos fechando a porta para 25% das pacientes que têm câncer. Isso é muito ruim. Então, geramos, de cada 4 pacientes, uma, de propósito, nós vamos deixar de atendê-la do ponto de vista diagnóstico, o que gerará, naturalmente, o crescimento, a progressão dessa doença e, obviamente, depois um diagnóstico mais tardio e, obviamente, uma pobreza maior no resultado do tratamento. Isso é muito ruim. Então, o mote da campanha do Outubro Rosa hoje é acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Então, não é uma campanha só de outubro, né? É uma reclamação que é patente e é de anos, é do ano inteiro. Me ajuda a entender. Historicamente, a gente tem acompanhado os discursos de governo, tipo assim, só morre de câncer de mama e de útero, em tese, quem quer. Se você tiver um bom acompanhamento médico, tiver detecção do mal a tempo, você pode ser curada. Se disse isso a mulher, e agora se retroagiu, se limitou mais... ela não é mais aos 40, aos 50 anos que ela tem. Sim, Messias, infelizmente, perceba que o que eu estou falando, Messias, é saúde pública. Então, aquela paciente que, infelizmente, ela é atendida por saúde pública, pelo SUS, a porta foi fechada. A paciente de convênio, a paciente que pode pagar, esta paga. Esta vai no seu consultório com 40 anos, 41, 42, ela vai estar fazendo normalmente seu diagnóstico. Então, conseguimos chegar no diagnóstico mais precoce. Aquela que é atendida pelo Sistema Único de Saúde, isso a gente vê no dia a dia do hospital universitário, e, infelizmente, a esta foi negado o atendimento. Isso tem gerado, não tenha dúvida, Messias, um diagnóstico cada vez mais tardio. Então, nós temos 2 perfis de pacientes. Então, aquela paciente que a gente atende na nossa clínica privada e no hospital universitário, e são 2 coisas completamente diferentes. Então, no hospital universitário, lhe tem sido negado o acesso ao diagnóstico, lhe tem sido negado o acesso ao tratamento, obviamente por uma demanda muito grande de pacientes a serem tratadas, e isso tem gerado diagnósticos muito tardios. E hoje eu te digo de forma muito clara, Messias, o câncer é curável, sim. Se você consegue diagnosticar uma doença, Messias, até 2 centímetros de tamanho da lesão, e essa doença não tenha passado para a axila, a probabilidade de cura desta doença é em torno de 95% a 98%. Já, se atingirmos tamanhos maiores de lesões, ou se com o tempo essa doença saiu da mama e foi para a axila, ou foi da axila para outra região, então, obviamente, a gente vai empobrecer muito. E esta medida de redução, de castração, de bloqueio, de acesso ao diagnóstico dessas pacientes de 40 a 50 anos tem gerado cifras terríveis em diagnósticos mais tardios. Essas decisões do
poder central, do SUS, do governo federal, elas não passam por avaliações médicas, não são médicos que estão no comando, o que pelo menos deveriam estar. Não está faltando uma reação maior. O quadro que o senhor denuncia aqui é um quadro extremamente grave, está se abandonando uma parcela significativa da sociedade, das mulheres, a partir dos 40 anos, só lhe dando a porta de acesso aos exames a partir dos 50. Sim, Messias, sem dúvida nenhuma. Eu vou citar nomes, porque eu acho que não está se falando mal nem bem. O Alexandre Padilha, que era o ministro da Saúde, quando na primeira gestão do governo Dilma, então ele sempre procurava as entidades representativas do tipo. Então, qualquer assunto relacionado à mastologia, procurava a Sociedade Brasileira de Mastologia. Assuntos relacionados a pulmão, ele procurava a Sociedade Brasileira de Pneumologia. E todas as normativas do Ministério da Saúde eram embasadas em critérios técnicos. Com o decorrer do tempo, principalmente a partir do segundo mandato, e essa resolução de bloqueio ao acesso dessas pacientes, foi um decreto de 2015. Então, a partir de um determinado momento, acredito que os fatores econômicos foram superiores, foram mais valorizados, foram mais importantes do que os critérios técnicos, e eu não tenho dúvida, o que aconteceu com as pacientes da mama provavelmente deve ter acontecido com outros setores do segmento da sociedade, visando melhor qualidade de saúde pública. Então, hoje, eu diria que a saúde pública tem sido vista muito mais por um viés econômico do que técnico. Mas se na economia, a regra básica para a saúde é de que para cada dólar que você investe na prevenção, você economiza, em alguns casos, até 30, né, na cura, tratar um paciente com câncer de mama não é barato para o próprio sistema. É caro e torna-se cada vez mais caro. Barato seria fazer o exame, prevenir não e tenho tratar dúvida. logo. E tratar precocemente. Porque nós estamos falando em tratamentos cirúrgicos e complementares. Obviamente, se eu tenho uma doença mais avançada, eu vou exigir muito mais tratamentos, muito maior quantidade e drogas muito mais caras. Se eu tenho acesso a um diagnóstico precoce, muitas vezes o tratamento cirúrgico somente ele é suficiente. Muitas vezes a gente pode complementar com radioterapia ou com quimioterapia, mas tem casos, por exemplo, carcinoma in situ, muitas vezes o carcinoma in situ é quando o câncer está dentro do canalzinho do leite, então somente a cirurgia é curativa. Então esse é que é o grande excesso da paciente, esse é que seria o grande mote que deveria ser, inclusive com viés econômico. Então o diagnóstico precoce é efetivamente mais barato. Bom, além dessa notícia, que é mais uma denúncia que a gente traz ao debate, o Outubro Rosa acende essa discussão e ela deve ser continuada. Doutor Maurício, no tratamento, boas novidades? Temos boas novidades, sim, sem dúvida nenhuma. Hoje a tendência maior, Messias, está se caminhando muito para o lado da imunoterapia, então está se tratando muito o câncer de mama com anticorpo. Estamos ainda no início, eu diria que hoje de cada 10 pacientes, 3 têm acesso, não por questão econômica, mas sim porque nós hoje não estamos fabricando ainda todos os anticorpos para todos os cânceres. Então, temos algum grupo de pacientes que conseguimos fazer anticorpos especificamente para aquela doença, para aquele tumor. Então, esse, eu não tenho dúvida, o futuro do tratamento do câncer de mama não passa por cirurgia, não passa por radioterapia, não passa por quimioterapia, mas passa sim por imunoterapia, que é uma reação antígeno-anticorpo. Então, eu ser específico no tratamento daquela doença, tratar aquele tumor e não maltratar o restante, as células restantes do corpo. A vacinação do adolescente contra o HPV, a sociedade tem visto avanços positivos, defende essa estratégia? Na verdade, não é a área da gente, né? Então, a área da mastologia, a gente não trabalha muito com essa questão de HPV. O HPV não seria fator de risco. Mas hoje, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia preconiza, sim, o uso da vacina do HPV. Agora, consultar o médico é sempre bom, né? E o doutor Maurício está aqui sempre colaborando, dando a orientação. Aliás, esse é o grande receituário, procurar regularmente o seu médico para o controle de uma forma geral. Sem dúvida. Muito obrigado, mestre, por sua vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado a vocês. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até nosso próximo encontro.